vamos fazer a apresentação inicial dos circuitos de caminhadas da natureza. Para quem não conhece, então, quem já conhece o pessoal que estava antes, a grande maioria já é organizador, já faz bastante caminhadas, e essa parte inicial eles já têm conhecimento. Então, para quem é novo, então a gente vai começar a passar agora as informações básicas que a gente precisa para fazer um circuito de caminhada. Bom, vamos lá. Então, e importante isso, pessoal, vai estar disponível durante alguns dias, vai estar disponível esses aqui, deixa eu ver. Então, circuitos de caminhadas da natureza. Vamos lá. Então, um roteiro turístico acessível a qualquer município. A grande sacada é que o circuito de caminhada da natureza, o internacional de caminhada da natureza, que a gente vê na foto, na parte inicial ali em cima, na foto maior, eles são circuitos que já acontecem no meio rural brasileiro, que acontecem em lugares que já tem uma estrada de chão, que já tem uma trilha, e ele integra a natureza, ele integra a cultura, ele integra a agricultura familiar, ele integra os esportes populares. Essa é a grande sacada, então, dessa atividade turística, que foi constituída há 12 anos aqui no Brasil. Nós pensamos caminhadas de 10 quilômetros, que acontecem no meio rural. Essas caminhadas, elas envolvem a cultura local, ela envolve a agricultura familiar, com seus produtos, com o seu saber fazer da agricultura familiar, ela envolve a contemplação da natureza e, é importante, os esportes populares. Não são competitivos. E aí a gente vem para o segundo, da onde surgiram esses esportes populares. A origem dos esportes populares, elas têm, após a Segunda Guerra Mundial, enquanto as pessoas começavam a ter cidades destruídas, a estrutura de deslocamento dos produtos totalmente destruída, acontece que as pessoas começam a caminhar rumo ao meio rural das cidades, né, e começam a ter esse contato com os produtos rurais e uma forma de socialização, uma forma de fazer lazer. Então, as pessoas caminham, isso já é antes, na verdade, é uma coisa mais básica que tem no ser humano, né? O esporte mais inclusivo que existe são as caminhadas na natureza. Então, essa origem, nós caminhamos há milhões de anos, mas de maneira esportiva, organizada, ela tem uma organização mais elaborada a partir da Segunda Guerra Mundial, com então, incentivo à busca no meio rural pelo lazer, pelos produtos rurais da agricultura familiar, pelo intercâmbio entre as pessoas. E é importante dizer que esporte popular são duas coisas, é uma atividade física inclusiva e não competitiva. O que vem a ser essas duas coisas? Física, no sentido de inclusiva física, no sentido de ser abrangente, de ser possível para todas as pessoas. Não é para um grupo que tem alta performance atlética. Então, ela é inclusiva fisicamente e não competitiva. A ideia é não competir com o outro. Então, eu estava vendo que a gente fez uma pesquisa bem forte em relação a todos os sites que tem nas caminhadas da natureza nos países aqui credenciados ao IVV, que é o Instituto de Esportes Populares, e falou isso, a gente é mais do que apenas trabalho. A gente tem a necessidade do lazer, a necessidade de ter contato com a natureza, a necessidade do intercâmbio. Então, surgiu daí dessa necessidade básica do ser humano, as caminhadas na natureza enquanto esportes populares. Isso inicialmente na Europa, e depois chega em 2006 aqui de maneira organizada também, mas na década de 80 chegou no Brasil, através do Ayrton Violento, do Rio de Janeiro, que foi na região da Alsácia, na França, conheceu como acontecia, como via as caminhadas lá, ficou surpreso e viu que era um potencial muito grande para se desenvolver no Brasil. E começa a desenvolver na região serrana do Rio de Janeiro, isso no 1986. Então, a partir daquele 86, na década de 90, com a Abratur Rio de Janeiro, se tem uma evolução maior ainda dos circuitos lá no Rio de Janeiro. Em 2006, criamos a Anda Brasil, a Confederação Brasileira dos Esportes Populares. Mas, então, a diferencial em relação da Europa para o Brasil é que, no Brasil, os circuitos de caminhadas na natureza, eles têm uma inclusão da agricultura familiar nos circuitos. Nós primamos
pela inclusão da agricultura familiar nos circuitos. Então, assim, além de ter, não ser competitiva, de ter a inclusão física das pessoas, de ter o intercâmbio cultural, esse estímulo à valorização da cultura local e o estímulo ao ecoturismo, que acontece isso na Europa e nos outros países, nós, do Brasil, nós temos uma premissa do envolvimento da agricultura familiar nos circuitos. É uma condição básica para a gente ter uma relação urbana e rural. Então, tem que se envolver, seja na organização do circuito, quanto mais envolver a agricultura familiar desde a etapa inicial, na organização do circuito, e a partir dessa organização do circuito, a gente tem a possibilidade de desenvolver a caminhada na natureza também passando por uma propriedade rural. É importantíssimo, gente, que se envolva a agricultura familiar. A origem, que vocês não estavam vendo essa tela, isso é importante, né? A origem dos esportes populares, então, na Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, as pessoas acesso ao campo, é uma atividade física inclusiva e não competitiva, envolve a agricultura familiar no Brasil, nós valorizamos, né, todos os associados do IVV à cultura local e o estímulo ao ecoturismo. Está sem som. Está sem som? Agora sim voltou. Opa, tá. Marcelo disse que voltou. Legal. A gente voltou. Tá. Tá tudo tranquilo agora, vocês estão vendo a imagem da Confederação Brasileira e do IVV? Tá. Pediria que vocês passassem o computador mais para cá para eu conseguir ver, senão ele vai ficar ruim, eu não vou conseguir ler as coisas. Aí, galera, ótimo. Vamos lá. Então, Instituto dos Esportes Populares, o IVV, ele foi constituído por integrantes e caminhantes de 4 países em 1968, dezembro de 68, tá tudo legal aí, galera? Que bom. Então, vamos lá. Olha o Ecobook chegando, grande Pim, abração, Pim, vamos que vamos. Deu um problema aqui, caiu o link aqui do webinário, né? Mas tudo bem, a gente está de novo aqui e vamos... Opa, essa coisinha aqui, ocultar isso aqui. Aqui. Então, esportes populares, então, 8 de dezembro de 68, foi criado por caminhantes de 4 países que viram a necessidade de integrar uma organização, então, internacional para promover os esportes populares na Europa e no mundo, e a partir daí, então, de 4 países, chegamos ao ano de 2018, com 56 países. Atualmente, são 5.500 clubes de caminhantes. Então, no Brasil, nós estamos em torno de 10 a 12 clubes de caminhantes, e é importante que isso é a chave que eles têm. Olha a diferença, nós temos 550 circuitos e 10 caminhantes. O que acontece? Eles têm em torno de 6 mil circuitos na Europa e tem 5 mil clubes de caminhantes. É muito forte o clube de caminhante. E aí eu vou explicar um pouco mais adiante que eles são a base para a gente ter os circuitos permanentes, e nós temos que pensar nisso, de ter os circuitos permanentes com clubes de caminhantes. 17 milhões de caminhantes no mundo, então isso é importante. Tem 17 milhões de caminhantes no mundo, aqui é a logomarca do IVV. A Confederação Brasileira, Anda Brasil, então foi criada em 2006, com 35 caminhantes, em 2014, 550 circuitos cadastrados, em 2017, 354 circuitos realizados, em 2018, 150 mil caminhantes até agora. O Anderson Pinto pode me dizer um número melhor aqui, o que ele está falando aqui. O clube precisa ser cadastrado conosco. Perfeito. O Anderson está comentando isso e é importante. Ótimo, Anderson. Sempre dá essas dicas para a gente aí. Hoje é fundamental. Então, a participação dos clubes tem que ser cadastrados as caminhadas da natureza através do Ecobook, que a gente vai falar no próximo slide. É fundamental isso para a organização. 170 mil. Fechou 170 mil cadastrados no Brasil. Essa apresentação eu fiz esses dias e estava com esse número antigo, e o Anderson me passou agora o último número. Então, 170 mil caminhantes que nós temos aqui no Brasil, e a gestão é feita online, através dessa parceria que nós temos com o Ecobook, que está aqui que vocês podem ver aí nas mensagens, né? O Anderson Pim, que é do Rio de Janeiro, um grande parceiro nosso. Todo o cadastro das caminhadas, toda a inscrição dos caminhantes acontece através das caminhadas da natureza. Então, gestão online dos circuitos. Opa! Aqui. Trajeto circular. Vamos falar um pouquinho, então, dos circuitos. Para quem não sabe, não conhece, né, são os trajetos circulares, com 10 quilômetros,
com postos de apoio. Então é importante, o trajeto é circular, ele sai do local e chega nesse local, tem 10 quilômetros de percurso, a cada 3 quilômetros tem um ponto de apoio para servir água, uma alimentação básica para os caminhantes, tem a cultura local, importante que os caminhantes fiquem e tenham um tempo de caminhada na localidade, nesse ponto de apoio. Então, 10 quilômetros, existe a possibilidade de fazer 20, 40 e 5 quilômetros. Então, 5, 10, 20 e 40 quilômetros, 30 quilômetros, tem alguns circuitos também que tem de fazer. No Brasil, a grande maioria dos nossos circuitos, eles têm 10 quilômetros, né? Pode ir um pouquinho mais, um pouquinho a menos, de acordo com o terreno, né? São eventuais, então, uma vez por ano, e esse uma vez por ano, o que acontece? Ele tem esse carimbo, 2000, aqui está escrito um exemplo, 2010 é o ano, o IVV, Anda Brasil, o nome do circuito embaixo, o estado, Rio de Janeiro, a modalidade, são 4 modalidades que nós temos no mundo: bicicleta, cross country, ciclismo ou pedalada e caminhada. E aí tem a modalidade que é do circuito e o número internacional, aquele número é o único no mundo, são 813, é aquele circuito, nem consigo ver agora, mas é aquele circuito único no Rio de Janeiro. Então, cada circuito tem, e ali embaixo a caderneta, que a pessoa vai pegando o carimbo e vai colocando. A primeira caderneta com 10 é gratuita, essa já é a segunda caderneta com 20 carimbos, então quando chega a 30 carimbos, ela ganha uma premiação, ela tem a possibilidade de comprar um PIN que se tem para vender no Mercado Livre e no próprio site do caminhadas.info, que é do nosso parceiro, o EcoBooking. Então, o que a gente tem, se não me engano, é 12 a 15 reais uma caderneta dessa com 20 possibilidades de circuitos diferentes para a gente fazer. Tá? Aquele vermelho, o IVV aqui, é um cartão, como um cartão de crédito, gente, que é a sinalização internacional que nós temos no mundo inteiro dos circuitos internacionais. Então, existe um padrão de carimbo, um padrão de numeração, um padrão de caderneta e um padrão de sinalização. Então, como eu falei antes, circuitos eventuais, uma vez por ano, não dá para fazer 2 vezes no mesmo ano, o mesmo circuito para ter a mesma numeração, então, uma vez por ano, e circuitos permanentes que podem acontecer todos os dias do ano. Feira da Agricultura Familiar, como eu falei antes, é fundamental, e daqui a pouco a gente vai ilustrar isso, o padrão internacional, como eu já falei agora, as inscrições, análises e o cadastro do circuito. Então, o organizador faz o cadastro no EcoBooking, ele tem análise de todos os caminhantes com a avaliação dos circuitos, e todos os caminhantes têm o seu login e faz as inscrições, e é interessante que o Anderson está trabalhando para o organizador poder ter e isso mudou muito a divulgação, ampliou muito os circuitos através do e-mail, né, que o pessoal recebe com as caminhadas que estão acontecendo em torno de 100, 150 quilômetros em torno da sua residência. Então, isso é importante para o organizador como para o caminhante. Essa comunicação a gente quer cada vez mais estabelecer, que seja mais forte. Ó, o Thiago está dizendo que nunca entendeu muito bem as cadernetas. Então tá, Thiago, vou explicar de novo. As cadernetas ali são cores diferentes, porque cada caderneta, ela corresponde àquela verdinha primeira, são de 10 até 30 caminhadas a pessoa. Depois ela vai fazendo mais caminhadas, ela vai tendo a possibilidade de ter uma outra premiação, as bonificações, né? Então, o que acontece? Quanto mais caminhada, a pessoa tem uma caderneta com uma cor diferente. Então, assim, você vai ver as caminhadas. Quem tem a caderneta amarela, ele já fez mais de 1.500 trajetos. Quem fez a caderneta vermelha, ele tem de 800 a 1.500. Quem fez a caderneta roxa, tem de 51 caminhadas a 800 caminhadas. Então, assim, até 800 caminhadas ele vai ficar com a roxa. Assim, mal comparando, é como se fosse um judô que tem as faixas, né? Então, assim, o caminhante verde é aquele caminhante que está iniciando, que fez até 50 percursos, né? 50 circuitos, 50 caminhadas. E depois ele vai evoluindo, né? E-mail marketing, quilômetros de 100 reais, 100 quilômetros, é isso aí, importante, PIN. O e-mail marketing que é enviado, o organizador daquele circuito, ele passa para o PIN, vamos fazer uma divulgação do nosso circuito, e um raio de 100 quilômetros, todos os caminhantes que estão em torno de 100 quilômetros, ele atinge essas pessoas para fazer, são mais de 20 cidades, é muito importante. Legal, que bom, entendeu? Então, assim, acho que usando o judô, né, eu fiz judô quando era pequeno, usando o judô é bem fácil, né? Então, o verde, que já caminhou até 50, e depois vai, quando o cara tá com a amarela, é porque é como se fosse a faixa preta, aquele primeiro dan no judô, né? Que já fez muitas caminhadas. Temos pessoas que já fizeram muitos circuitos, muitos quilômetros. Hoje eu vi uma senhora, se não me engano, é na Suíça, que ela é a caminhante que tem mais caminhadas no mundo, deve ser, porque ela fez 90 mil quilômetros já a pé, e isso, a senhorinha até quase 90 anos,
com certificado dela. Então, assim, as pessoas mais vão ganhando esses certificados, vão ganhando a possibilidade de adquirir essas bonificações que vêm da sede do IVV na Alemanha. E aí tem os bottoms que dá para colar na camiseta, numa jaqueta, e o pessoal gosta muito disso para valorizar, né, esse esforço que é feito. Então, não é uma competição, né, é pelo contrário, né, o esforço é individual, é que a pessoa consiga se... Ô, louco, meus parabéns por essa semana. 90 mil quilômetros, tem que ver se eu consigo achar aqui Eu vou passar direitinho os sites e alguns que a gente vai ver hoje, e é interessante. Eu vou um pouquinho mais rápido, tem muita coisa hoje, gente, e isso aqui é só a parte introdutória. Opa, aqui. Então, ó, o ponto de concentração é a Feira da Agricultura Familiar. Eu ilustrei hoje com algumas fotos para a gente ter uma noção de como acontece, né? Essa aqui está aparecendo. Bem embaixo à direita, com a faixa vermelha e amarela, é na caminhada de Barcelona. Então, dá para ver que tem uma estrutura mais organizada, porque é mais pessoas que caminham, é um evento anual que acontece, muitas pessoas caminhando em Barcelona. Então, eles têm como se fosse um ginásio para receber as pessoas, mas não existe uma obrigatoriedade e um padrão. Cada local, cada circuito tem a sua especificidade. Essa é a grande sacada. Pode ver ali, importante, esse ponto de concentração tem uma feira da agricultura familiar e de artesanato. Pode ter duas freiras ali vendendo artesanato das comunidades. Uma mesa para conseguir colocar o carimbo já a Elza passou essa foto aqui do lado esquerdo em cima, então assim, são duas mesas e o carimbo para conseguir passar as informações básicas, as pessoas pegam a sua caderneta, fazem a caminhada, no final ganham o carimbo. Aqui embaixo o Antônio Melhorança, lá de Colombo, secretário e extensionista da Emater, um grande parceiro, está ali apoiando o pessoal da agricultura familiar, vendendo o morango. E aqui do lado, no meio, a foto é no Rio de Janeiro, com os banheiros. Então, quando tem o envolvimento da prefeitura, tem a parceria de faculdades de educação física, SESC, SENAI, SENAC, se tem uma integração maior e se consegue ter um apoio de fazer alongamento, medir pressão, banheiros químicos, ou quando faz essa ponto de concentração, é onde acontece tudo, né? Então, é a saída e a chegada das pessoas, é onde que as pessoas vão deixar o carro, o transporte, onde vai ter a feira, vai ter o cerimonial, a abertura. Então, é a grande concentração nos eventuais, né? Mas hoje a gente vai falar mais dos eventos, desculpa, permanentes. Então, vamos lá. Opa, aqui. Então, aqui um pouquinho da agricultura familiar, Japeri aqui, o pessoal, o Nelly está aqui. Não, mas parou ali em pontos de concentração. Não, já vai porque está com delay aí. Tá. E aí, então, a Japeri aqui, a Anda Japeri, a foto no meio é São José dos Pinhais, também o Didi, o grande parceiro, o pessoal está fazendo. Então, assim, vende-se muito, gente, vende-se muito. Lá no final, quem ficar até o final vai conseguir entender direitinho como que se monetiza uma caminhada na natureza, né? O pessoal da Emater do Paraná tem um estudo muito forte em relação às caminhadas. Só para vocês terem noção, eu vou dar uma largadinha do final, mas R$32 por caminhante é gasto, é consumido, é revertido por pessoa na Feira da Agricultura Familiar. Então, se a gente for pensar que tem 100 pessoas, são um pouquinho mais, são R$3.000, né? 100 pessoas, R$3.000, R$32. É isso? 200, é isso mesmo. Então tá, R$3.000 num dia de feira. Não é muito, mas gerou já para aquela comunidade, com certeza já motiva, né, a continuar caminhando. Anda Japeri, vamos lá, muito bom, bem organizadinho, né? Ele é um parceirão da Japeri, o artesanato, então, assim, Feira da Agricultura Familiar, envolveu o artesanato e produtos da agricultura familiar. Ele vai fazer a caminhada no final dos 10 quilômetros, vai pegar a sacola, importante que já divulgue, vamos pensar em cestas, né? Dá para fazer uma cesta para vender como essa pronta aqui à direita, de produtos da agricultura familiar, a cesta pronta de aniversário, se é uma data comemorativa, dia da caminhada das mães, pode pensar nisso, né? Dado muito importante. Sim, Marcelo, tem bastante coisa que a gente vai ver até o final, a gente vai mostrar umas coisas que a gente não mostrou ainda para o grande público, só fizemos uma apresentação fechada aqui para o pessoal de Santa Catarina, e a gente fez todo esse levantamento de quanto gera para uma agência de viagem, quanto gera para um guia de turismo, quanto gera para o trade turístico no município, quanto gera para a agricultura familiar e quanto pode gerar para quem organiza. Então, a alimentação, o que acontece com essa alimentação? As pessoas se organizam e cobram um valor, então, assim, para caminhar é de graça, mas a gente cobra por serviços agregados. Então, isso sempre foi importante. Não se cobrar para pessoas caminharem, mas sim oferecer serviços agregados que tornem aquela experiência memorável. Essa é a grande sacada, gente.
Então, tem que se pensar em ter uma alimentação típica dos pratos locais daquela comunidade. Então, qual é a ideia? Que tem um café da manhã, em torno de 15, 20, 25, dependendo de que comunidade que a gente está falando, que se tematize a apresentação. Aqui tem essa foto da alimentação aqui da carroça, é um senhor que adora fazer esse café da manhã lá no Paraná, que a Valete sempre comenta com ele, que é um orgulho para ele fazendo isso aí. O fogo comido na comida, fogão a lenha também, o sabor é diferente, né? Então a gente pensar nisso, né? Resgatar as receitas antigas que se tinha da avó, da oma, enfim, né? Essa é a ideia de se resgatar o que as pessoas não comem mais na cidade, aquela coisa, comida pasteurizada, e a gente poder ter, então, essa possibilidade deles comerem a comida boa. Bom, o que mais? Em relação a mapas e trajetos. Então, assim, tem a feira da agricultura familiar, as pessoas vão sair para caminhar esses 10 quilômetros. O que acontece? É interessante que vocês coloquem, enquanto organizadores, um mapa primeiro, um mapa na divulgação do circuito para a pessoa entender, e um mapa anteriormente, imprimir uma folha, um cartaz, e colocar esse mapa para as pessoas que estão ali na feira da agricultura familiar ter uma noção. Cada almoço de tirar folha mesmo, Marcelo? Sim, o pessoal faz aquela comida assim eu chamo comida com alma, né? Esses lugares, a gente ainda come comida com alma, com sabor, que é só nesses lugares que tem. Então, assim, olha a possibilidade que se tem ainda, que a gente não conseguiu explorar da melhor forma ainda, que eu vejo, de mais circuitos, mais municípios que não têm acesso a ter um fluxo turístico, por não ter um atrativo tão grande, tão forte, né, de atração de turistas, que eles possam fazer esse turismo regionalmente. Isso é importante. E a gente vê que estudos de torno de 30% das pessoas que viajam, que fazem a caminhada, são de outros municípios. E isso, pensar nisso, né? E muitas vezes, para as pessoas que moram no município, não conhecem o interior do seu município. A gente vive uma vida tão corrida que a gente não conhece mais o interior dos nossos municípios. E se foi uma vez há 20 anos atrás. Então, se perdeu essa conexão, né? Então, as caminhadas é importante dar informação para essas pessoas. Existe aqui do lado esquerdo aqui um Google Maps, tem um Strava, o pessoal na Europa está usando isso, usar essas Wikiloc, né? Usar essas ferramentas para fazer esse georreferenciamento do circuito, isso é importante, fazer um georreferenciamento e ter a possibilidade de passar para essas pessoas que estão no caminho. Então, ou se faz tecnologicamente falando, né? Esse é até o tema do próximo webinário, os usos da tecnologia nas caminhadas. Então, fazer essa possibilidade de ter um mapa pelo Strava ou pelo Google Maps, já referenciado, a pessoa vai baixar numa conta do Gmail, vai baixar o circuito e ele, com o GPS do celular dele, vai vendo onde ele está caminhando no circuito e vai tranquilo. Ou você faz um mapinha e as pessoas vão caminhando e tem essas sinalizações que eu falei a nível internacional. Desculpa aqui, gente. Aqui. Não, que tá com delay ali. Aqui. Deu, eu mexi daqui, mas já vai aparecer agora o carimbo. Peraí que eu vou esperar vocês, que eu tô vendo o delay aqui. Aí, fechou. Carimbo. Então, o carimbo, aquela numeração ali, dá para ver um caminhante que já fez 20 circuitos de caminhadas, preencheu a segunda caderneta com 20 circuitos de caminhadas. Tem na Inglaterra, tem os países, né? Sempre colocando o IVV de ladinho. E tem um número do circuito, e do lado ali a quilometragem. Isso é importante. A gente falou das cadernetas e falamos só que a gente usa muito aqui no Brasil, que são de circuitos, mas existe também uma possibilidade de caderneta, se quiser, com a quilometragem. Então, a pessoa vai marcando os quilômetros. 300 quilômetros, 400 quilômetros, 500 quilômetros. Então, dá para fazer essa possibilidade de ter, né, esses circuitos, sua caderneta, através de quilometragem. Então, é importante, você até pode dizer que tem um organizador aqui, mas eu acredito que a cada 300 pessoas no circuito tem que se ter um carimbo. Isso é importante para não ter filas, não dá para ficar esperando meia hora para fazer o carimbo, né, gente? Então, a ideia não é essa, né? E que essa fila que está fazendo aqui em cima, essa fila, que se tem algo para se fazer, que se sirva alguma coisa para as pessoas, não deixa a pessoa parar numa fila, porque aí vai pensar, vai remeter à cidade de novo, estou numa fila de novo de cidade, né? Vamos lá. Agora aqui. Depois a sinalização. Sinalização internacional, gente. Então, bem à esquerda, aquela amarelinho, e no poste o vermelho, só um pouquinho, chegando.
Aí, bem aquela amarelinha e vermelho é a sinalização oficial. Cada circuito pode ter a sua sinalização, fazer contraste com o elemento que está, né? Se é um gramado ali, aquela placa verde ela aparece. O importante, o vermelho e o amarelo, eles... Samsung é bom, mas o Strava é melhor. Sim, o Strava é bom, o pessoal, eu uso para bicicleta também, é muito bom o Strava, e o pessoal está usando bastante, até usando fora do Brasil. Depois eu vou mostrar para vocês o circuito que eles estão fazendo, um evento muito legal na Espanha, o maior evento de caminhadas da Espanha esse ano, agora dia de 11 a 14 de outubro, eles vão usar o Strava no circuito todo, pessoal, para já baixar, e bem legal. E ensina o passo a passo, né? Você sempre acompanha os quilômetros que ele percorreu pelo cadastro dele na EcoBook. Ah, legal, sim, o cadastro é o book é tudo, né, cara? Tem toda aquela metragem que tu fez, os circuitos, a tua avaliação, é muito legal. O que acontece? Bom, a sinalização então, é interessante que use esse modelo, mesmo que seja uma placa que vocês adaptem à realidade do circuito de vocês, mas que tenha esse VVzinho vermelho, o cartãozinho, se coloque. Tem um circuito aqui das colônias polonesas, que no Paraná, que eles botaram o IVV ali no meio. Por que eu digo que é fundamental isso, gente? É fundamental, vou repetir isso, é fundamental. Por quê? Porque se a gente pensa em ampliar os circuitos permanentes aqui no Brasil, a ideia é que a gente traga estrangeiros para caminhar aqui. E esses estrangeiros, eles não, o que eles conhecem a nível internacional é aquele símbolo do IVV. Se tiver o símbolo do IVV numa seta, eles sabem que eles estão no caminho certo. Então, muitas vezes a gente tem várias sinalizações no interior, né, de lugares turísticos normalmente tem mais ainda. Então, tem que pensar nisso, né? O Strava associado ao Relive, dá uma divulgação em formato de vídeo. Sim, o pessoal do Indaial, né, da família, né, o pessoal de Indaial usou isso aí, a Thelma, Fusinato usaram o Strava e divulgou o circuito com... Olha lá o PIN dando risada. Usou essa tecnologia do Strava para divulgar o circuito e o pessoal vê como que é toda essa altimetria também interessante utilizar, né? Então, é importante usar na divulgação do calendário, do cartaz, as logomarcas, usar a logomarca da Anda Brasil, da EcoBook e do IVV, que são os grandes parceiros das caminhadas da natureza. Isso só reforça o trabalho do IVV, só reforça o trabalho da Anda Brasil e reforça o trabalho do EcoBook. Então, a integração desses três no material de divulgação é interessante para as pessoas entenderem que é o mesmo circuito a nível mundial. Tá? Então, vamos para o próximo. Já falamos de sinalização, de mapa. Agora, vamos para os pontos de apoio. Pontos de apoio, eles podem ter uma estrutura um pouco maior, só dando aquele... Esperando vocês que tenham... Da minha apresentação para vocês, dá um delay de uns 7 segundos. Então, pontos de apoio. Pode-se pensar... Ponto de apoio que a pessoa passa caminhando reto não é um bom ponto de apoio. O ponto de apoio tem que ter algo que a pessoa fique parada. E esse ponto de apoio é interessante que tenha um logomarca, aquele lá em cima é na Europa. Se tem a logomarca do IVV, que é pensando nos circuitos permanentes, isso é fundamental. O que acontece? Dá para, quando você tem uma parceria maior, dá para você ter ou você tem um comércio, né, para ter um banheiro, ou se tem um banheiro, né, químico que se coloca, quando são bastante caminhantes, né, então é interessante ter esse apoio, muda bastante, dá para adaptar também esse banheiro, né, mas com certeza isso é interessante, que tem uma apresentação cultural, essa é a Angelita que fez essa foto lá está escrito ponto de apoio na Vila Tupava, se não me engano, esse circuito também é lindo, no último domingo de agosto, que passa pelas casas de Chaimel, tem a apresentação cultural de danças germânicas, é muito legal esse circuito, e o pessoal está ali, tá na tenda, está vendo a parte cultural, aqui embaixo também é fora do Brasil, e as pessoas estão ali, os voluntários, isso é todo um trabalho voluntário importante, né, o envolvimento da comunidade local, então elas estão ali servindo uma água, um refresco para as pessoas, para os caminhantes, mas nós temos essa pegada da cultura muito forte e da agricultura familiar, então que as pessoas fiquem nos locais vendo a possibilidade de ter um descanso mais demorado. A Michelle está dizendo que lá na cidade dela, no Jordão, a laranja descascada faz muito sucesso. Olha, você não tinha visto ainda, laranja descascada, se não tivemos nenhuma avaliação, foi um ótimo para tudo. Sim, isso que é legal. Claro, esses pequenos detalhes que fazem a diferença, né? Como essa caixa de tangerina, bergamota, depende da região, que se tem mexerica, né?
que se fornece para os caminhantes. Isso é um apoio de Pomerode, que o Ronald conseguiu com a fruteira que forneceu. Então, são parcerias que se estabelecem. Dá para se cobrar um valor por isso, ou dá para se dar gratuitamente, então, indiferente, né? Ali embaixo, banana. Então, assim, essa água, uma coisa básica, né? Mas que a pessoa tenha uma energia para continuar fazendo esse trajeto. Então, agora vamos adiante, que a gente tem outras coisas importantes. Bom, agora a gente vai passar aqui um vídeo. Opa! Como sai daqui? Deixa eu ver. Não estou vendo. Caracas. Tudo bem, depois eu passo o vídeo, gente. Trancou aqui, parado. Deixa eu ver se eu consigo sair. Não. Vamos lá. Então, os circuitos permanentes da Europa. Eu ia passar um videozinho aqui de um vídeo, mas depois eu passo, não tem problema, é tranquilo. Vou esperar vocês. Bom, circuitos permanentes da Europa. Eu vou passar um videozinho depois de como acontece uma caminhada aqui no Brasil, de 4 barras lá no Paraná. Então, circuitos permanentes. Essa agora a gente começa a parte mesmo do... Essa foi uma introdução, agora vamos para a prestação de hoje. Né? Circuitos permanentes na Europa, então já acontece, é uma forma de organização das caminhadas, todos os dias do ano, ou os dias marcados, as pessoas, os clubes de caminhantes, né, as associações e federações nacionais oferecem esses circuitos. Dentro dos 56, eu fiz uma análise em todos os sites que tem no IVV, e esses sites, assim, os que mais têm circuitos, que estão mais, digamos, trabalhando nessa linha de circuitos permanentes, aqui estão 2 fora, que é a Austrália, né, que tem um trabalho bem forte, Luxemburgo também tem um trabalho forte, que eu não coloquei aqui. Mas esses 4 aqui, a Itália, que chega até 800 mil caminhantes na Itália, eles têm um trabalho muito forte em relação aos circuitos permanentes, é muito lindo os circuitos, a divulgação que eles fazem. Tá aqui o site, eu vou deixar esse vídeo, eu vou passar depois no descritivo dos vídeos esses sites para vocês terem acesso a esses circuitos, entenderem, é importante vocês pesquisarem, aqui tem um PDF italiano com todos os circuitos que vão passando por ano. Este ano, vale o cuidado com o discurso de abertura, o caminhante gosta. Exato. Não, tem que ser rápido, o discurso não dá para ser muito demorado. É falar, fazendo já e fazendo o alongamento, ainda mais esses anos políticos, ainda mais antes da eleição, né? Agora passando melhor, mas isso é importante. Na Inglaterra, então, 187 circuitos permanentes, é muito forte na Inglaterra, todas as regiões do país que tem as caminhadas na natureza. Na Alemanha, é o lugar onde mais tem circuitos permanentes, que a gente conseguiu levantar, são os 264 circuitos permanentes. O site da Alemanha é fora de série, a gente vai poder abrir para vocês aqui depois, que são 13 regiões que eles trabalham com circuitos permanentes. Na Austrália, então, são 20 circuitos permanentes que acontecem todos os dias do ano, que a pessoa quiser fazer essa caminhada, ele vai ter acesso ao alguém para fornecer as informações básicas. Quem é que fornece essas informações básicas, gente? São as operadoras de viagem. Aí aqui a gente tem exemplo de 2 operadoras de viagem. As operadoras de viagem que a gente trouxe para vocês, que a gente tem parceiros nesses sites que a gente levantou, tem em torno de 4 a 5 agências hoje que operam os circuitos de caminhada na natureza, que fazem mais no sentido emissivo, gente. Então, são agências de viagem emissivas que organizam clubes e caminhantes para ir caminhar em circuitos e eventos. Isso é muito forte. A gente ainda não tem essa cultura de fazer eventos das caminhadas. Nós temos os circuitos que acontecem, mas não temos 5 dias e 10 circuitos acontecendo de diferentes níveis. E eles fazem isso porque isso movimenta turisticamente uma região. Eu vou apresentar para vocês depois. Bom, então as operadoras americanas, desde 89, a Walking Adventure International, desde 89 atua em 60 destinos diferentes, em todos os continentes eles atuam, levando pessoas norte-americanos para caminhar. Eles já ofereceram, o Ayrton, conversando com ele, já fizeram um contato, já veio um grupo para cá, se não me engano, há uns 5 anos, para o Rio, e querem fazer de novo em 2019, e tem que entrar em contato com eles. É importante a gente pensar nisso, né, de maneira estratégica, de trazê-los para cá e ter esse fluxo de pessoas vindo do norte dos Estados Unidos, né,
Então, eles oferecem 15 circuitos por ano. De 60, a cada ano eles oferecem 15 possibilidades. Então, cada mês está acontecendo um circuito. A outra é a PTA Tours, alemã, com sede em Frankfurt, que é onde é a sede do IVV. O que acontece? A PTA, ela é a agência oficial do IVV nas Olimpíadas do IVV na Alemanha aconteceu, foi a agência oficial recebendo e fazendo toda a parte logística dos circuitos. A segunda Câmara Internacional de... máximo 10 minutos, verdade. Máximo 10 minutos, é isso aí. Máximo 10 minutos de falação. No dia 16 agora. Dia 16 agora. 736 inscritos. Uau, então as caminhadas estão cada vez mais, é um volume muito grande de pessoas caminhando, né? Tem que ver como fazer isso da melhor forma possível, que a experiência seja de um circuito de caminhada inesquecível. A gente tem que trabalhar isso, experiência de caminhadas, experiências memoráveis para as pessoas. Então a PTA começou desde 96 fazendo, e eles podem ver que as imagens embaixo tem pacote de viagem para fazer para as Olimpíadas de 2019, que vai ser na região da Provence, na França. Então, todas as Olimpíadas eles fazem, todos os festivais, Europeas, agora vai ter em 2020, aqui no Brasil, um evento internacional em São José dos Pinhais, eles vão fazer os pacotes dos europeus vindo para cá. Então, é uma oportunidade de negócio para operadores de viagem, levar caminhantes daqui para fora do Brasil, como fazer o receptivo desse pessoal que vem de fora do Brasil para cá. Então, assim, um exemplo, né, que a gente pode pensar em operação turística dos circuitos, operadoras na parte turística, aí quem opera essas trilhas fora também, de maneira geral, digamos, turisticamente são as operadoras, mas no local, aqui está abrindo outro, no local, eles chamam de trilhas permanentes, essas trilhas permanentes, quem atua, a gente usou o exemplo aqui da Inglaterra, do Clube de Caminhantes dos Vagabundos, vagabonds.org.uk, né, os vagabundos. Marcelo está perguntando se no final vai ter abertura para algumas perguntas. Sim, são com certeza, mas pode quiser botando aí, já vai botando que a gente já vai anotando aqui, Marcelo. É uma conversa, a formalidade, a gente não é muita formalidade, a gente vai conversando, se tu botou uma ideia aí, tu vai perguntando e dentro eu vou encaixando. Em relação, então, aos vagabundos do Vale, né? Eles organizam 21, isso é uma possibilidade, gente, de clubes, como o da Eline, que tem um clube que é o clube de caminhantes mais ativo do Brasil, o Pé na Estrada, que faz todo final de semana circuitos. Eles podem ter os circuitos deles, que eles organizam, trilhas, né, circuitos permanentes deles, e eles recebem as pessoas para fazer caminhadas. Então, esse pessoal na Inglaterra tem 21 circuitos que eles fazem, mas eles não fazem os 21 todos os anos. Eles fazem de maneira permanente, né? Desculpa, de 21 trilhas permanentes e fazem eventuais, uma vez por mês. Esse eventual, ele dá movimento, ele dá mídia gratuita, é interessante usar esses circuitos eventuais para dar mídia, porque jornal, TV, rádio, enfim, todo mundo gosta disso, e é interessante essa possibilidade das pessoas saberem que tem um circuito. Bom, vou lá uma vez, vai ter aquela festa, toda feira de agricultura familiar. Mas eu quero caminhar 100 a 700 pessoas, que o pessoal estava dizendo ali. 100 a 700 pessoas. O que a gente faz? Existe uma possibilidade de ter um circuito permanente, que eu vou caminhar com meus amigos, com minha família, ouvindo a natureza, tendo um encontro maior, né, com a cultura local, sem muvuca de gente, nesses circuitos permanentes, gente. Então, a organização de 11, e lá eles cobram uma tarifa mínima para ter o cadastro, né, esse carimbo. Então, o caminhante deles lá é €1, €2 para caminhante do país, e caminhante de outros países, €4 para ter o carimbo só. O que a gente não cobra, mas a gente cobra por serviços agregados. Aí que tem a possibilidade de trabalho para os guias e condutores ambientais. Então, guias mirins, né, que vêm as pessoas que vêm de outros locais para fazer os circuitos permanentes, que tenham, passando por trilhas, em lugares que tenham a necessidade de fazer, né, pode fazer autoguiada, mas também pode fazer a possibilidade de ter um guia conversando e comentando e explorando todas as possibilidades da trilha. Sábado já participou de caminhadas com um número muito grande de participantes. Até como isso é bom e como trabalhar isso. Então, exatamente, Marcelo, eu tenho isso. Uma coisa pessoal minha, né? A gente organiza o circuito aqui no Santinho, na Praia do Santinho. O nosso limite é 200 pessoas, porque é uma unidade de conservação, é a duna, e a gente viu que se botar muita gente,
vai impactar. Primeiro, não vai ser uma experiência tão prazerosa para as pessoas, que vai ter 1.000 pessoas caminhando, e não vai ouvir nada, nenhuma ave, nada, né? Então muda um pouco. Mas a gente vê que, por isso que é interessante aliar a possibilidade de ter circuitos eventuais e permanente. Pode ser o mesmo circuito, só que ele ser, para quem quer ter mais essa paz de espírito, usar de maneira permanente. Essa é a possibilidade. Digo, quanto mais de 1.000 pessoas. Então, isso é outra coisa, né, Marcelo. Nós temos no Brasil a cultura do passeio ciclístico, eu chamo. O que vem a ser isso? Que as pessoas saem junto e chegam junto. E claro que vai se passando um pouco na chegada, mas sai todo mundo em bloco, aquele bloco de 1.000 pessoas caminhando. Isso não é interessante, porque, na verdade, as caminhadas, elas podem sair das 8 horas da manhã até o meio-dia. Mas aí nós vivemos num país que ele é tropical, é quente, caminhar às 11 horas da manhã até 1 hora da tarde, muitas vezes não dá, é impraticável no Nordeste, até que mesmo no Sul no verão. Então, por isso que as pessoas gostam de ter esse caminhada mais cedo. Então, fica uma coisa meio assim, as pessoas querem caminhar cedo, mas não querem essa muvuca. Então, a gente tem que organizar. Tem alguns São José, então, tem alguns lugares que são muita gente, então tem que se limitar, tem que pensar, talvez, em vez de ter 6, que lá em São José dos Pinhais tem 5 circuitos que estão acontecendo, dá para ter um por mês, e limita 1.500 pessoas, né, com intervalos mais passados, quem quiser fazer uma saída mais cedo ainda, dá para se organizar para ter uma saída às 6 horas da manhã, com o sol raiando, e as pessoas caminhando, sabe, e aí vai ter menos pessoas, claro que tudo com uma segurança e tal, uma organização, muda um pouco, mas tem como fazer com menos pessoas caminhando. Acho que isso não perde. Botar muita gente, muitas vezes a gente perde na qualidade, ganha no volume, lógico, né? Mas pensar nisso é fundamental, gente. A ponte que inventaram, a ponte móvel, botar uma ponte móvel, aquela eu vi, a galera fez, muito legal, a galera tem umas ideias, foi muito massa aquela ponte com dois eucaliptos inteiros que colocaram, maior congestionamento. Então, a mesma coisa, que pegar o teu carimbo e esperar meia hora para ter o carimbo. Por isso que tem que ter um carimbo cada 300 pessoas, que aí não chega todo mundo junto e fica mais rápido. Então, 1.000 pessoas tem que ter no mínimo 4 carimbos, para as pessoas chegando já vai carimbando. E não dá para ter nesses momentos assim. E se tem um lugar que vai ter fila, que se tem alguma atividade, alguma apresentação cultural para fazer lá. Vidal Ramos, o Otto organizou Vidal Ramos. É um exemplo, tem 20 atividades diferentes culturais que as pessoas, a cada curva, a cada canto que vai passando, tem um grupo cultural. Então as pessoas vão ficando ali, não vão com aquele bolo de gente junto. Eles vai ficando, vai indo pouco, e não acumula. E se tem nessa fila aí da ponte, se tivesse uma música junto, se tivesse alguma comida junto, já ficava feliz da vida, sabe? Já tornava-se a caminhada um tempo maior. Não dá para fazer uma caminhada na natureza, gente, em 2 horas e meia. A caminhada tem que demorar 4 horas. Aí é uma caminhada boa, porque demorou tempo, as pessoas ficaram curtindo não dá para chegar no final suando. É outra dinâmica, né? Então é fundamental isso. Então, quanto cobrar para um circuito, uma condução de um circuito aqui no Brasil? O que a gente fez, gente? Para conseguir passar o maior número de pessoas, esse conhecimento que nós temos das caminhadas, a gente elaborou essas estratégias. Quais são as estratégias? Fazer os webinários uma vez por mês, passando conteúdos relevantes que não são dados, não se tem, né? Essa é só a experiência que a gente tem. Então, assim, esses conteúdos relevantes a gente vai passando no webinário, isso é fundamental. Então, a gente vai explicar detalhadamente depois, no final, a gente vai explicar detalhadamente. Então, esses webinários que eu estou falando agora, hoje é um dia deles. Depois, e-books, então, são livros digitais, que é mais fácil a gente conseguir chegar em todo o canto do Brasil. Então, esses livros com temáticas importantes. Ali a gente colocou, tem mais outro livro que a gente já fez, que é o Checklist para Caminhantes Iniciantes. Então, são as informações básicas que tem que se ter para um caminhante iniciante. As pessoas cada vez mais, o efeito Decathlon está acontecendo, né? Cada vez mais pessoas estão caminhando. Então, como essas pessoas vão ter o conhecimento? A gente pensou isso. Isso é um problema do organizador, informar tudo o que a pessoa precisa entender e se preparar antes. Exemplo, se tem subida e descida de morro, tem que cortar as unhas do pé, é importante. Você vai botar uma bota que não usa muito, vai arrebentar a tua unha, sabe? São coisas que a gente sabe que a gente caminha há 30 anos, então a gente tem essa experiência, né? Outra coisa, hidratação, não adianta tomar água saindo para caminhar. A hidratação começa 2 dias antes, né? Se toma mais água do que se toma normalmente. O protetor solar tem que ter, pode virar o tempo, então tem que ter um agasalho de chuva, aqueles
corta-vento. Então, são coisas pequenas que dá para se pensar, sacolas de lixo, levar e fazer recolher o lixo que tu encontrar, sabe? São pequenas coisas que são interessantes, que a gente tem que pensar, que é diferente, né? Que final de semana. É nesse final de semana, sim, é nesse final de semana que vai acontecer Vidal Ramos e Indaial, né? O pessoal vai na sábado, nas duas vão fazer uma dobradinha. Tá vindo gente lá de São José dos Pinhais para caminhar em Vidal e depois ir para Marlene, não sei se ela ia estar aqui hoje. E aí vão organizar depois para dormir em Indaial e fazer o outro circuito lá do Indaial no outro dia. Então, quanto cobrar para um circuito? Nós colocamos em torno de R$ 35 por caminhante para fazer essa condução no circuito, para ter um trabalho de um condutor ambiental, qualificar os circuitos de caminhadas, né? Não se cobra para caminhar, se a pessoa quer caminhar sozinha, caminhe sozinha. Mas se ela quer ter um trabalho qualificado, passando toda a experiência, a informação do que acontece, da geologia, biologia, enfim, toda essa relação da natureza, um trabalho qualificado é importante, então, ter esse condutor. Então, o que a gente fez? Organizou as informações básicas para essas pessoas que estão organizando os circuitos. Então, webinários, os e-books. Então, esse book aqui, o modelo de negócio que a gente tem, está no nosso site caminhadasnanatureza.com.br, está acessível, é gratuito. Né? O que acontece? Dentro desse e-book, a gente fez um canvas, um modelo de negócio que a gente aplicou para as caminhadas da natureza, com projeção de ganho, quanto que um organizador, quanto que precisa pensar em quem são os parceiros, quais são os custos, quais são o envolvimento, canais de comunicação, tudo a gente pensou e está distribuindo gratuitamente esses materiais e cada vez mais vai distribuir. Então, se alguém tem alguma ideia, alguma necessidade de algum material, coloque aí na descritivo. Olha, eu precisava ter informações de como o PIN, que é um grande parceiro nosso, como fazer o cadastro de um circuito, ou como fazer a análise dos meus caminhantes, a facilidade. O próximo webinar vai ser sobre a divulgação online pela internet, marketing digital, como que a gente pode utilizar o marketing digital para os circuitos. Então, assim, são 3 estratégias que a gente pensou, gente, e está operando isso. Webinários, uma vez por mês. E-books, então, a cada necessidade que a gente já fez 2 e-books, a gente vai lançar o terceiro, para as prefeituras, como que você organiza o circuito de caminhada da natureza para um agente público, como que ele deve fazer, e a gente organizou um curso para organizadores de caminhadas da natureza, o qual eu vou explicar exatamente o detalhe no final desse webinário, mas eu posso já adiantar que é um curso que existe uma plataforma que fornece essa informação. Então, assim, são 6 videoaulas que tem o e-book, que tem o curso, ele tem o e-book com todas as informações que a gente está falando aqui, todas as informações, e tem um grupo secreto no Facebook, o qual os caminhantes, os organizadores, trocam as informações para sanar suas dúvidas e compartilhar suas experiências de sucesso. E eu vou estar constantemente fazendo assessoria. Então, de maneira gratuita, a gente vai dar o conteúdo para as pessoas organizar. Se a pessoa quer organizar de uma forma mais rápida e ter uma assessoria constante, permanente, existe o curso. E o curso é rápido de se fazer, ele é simples e consegue se operar, analisar na hora o conhecimento. Bom, balizamento, gente, voltando a uma apresentação aqui, que tem bastante coisa, a gente está no 9 e 12 já. Então, Marbella, o que acontece, gente? Esse evento que eu estava falando antes, que eles vão usar o Strava e o Google Maps, esse evento de 11 a 14 de outubro, agora de 2018, que é o Marbella, e é importante utilizar desses eventos para fazer uma divulgação gratuita do nosso circuito permanente. Vou pegar uma aguinha só aqui. Tem um copinho, por favor? Pegando uma água, eu estou falando bastante da sede. O que acontece? Eles mapearam todo o circuito, e esse mapeamento é interessante, é para um evento, né? Mas esse mapeamento é interessante que eles vão poder utilizar depois para o circuito permanente. Então, pense nisso. Vocês já mapeiam para o evento que vão fazer a primeira vez, os novos circuitos, e já deixem salvo numa página de divulgação, no Facebook, divulgação do circuito. É interessante que cada circuito tenha uma página uma fanpage, como tem lá em Turismo Rural, lá na caminhada, lá em São José dos Pinhais, tem 10 mil pessoas, o Facebook da caminhada em São José. Então, aí qualquer informação que se passa o vídeo lá, as pessoas sabem, as fotos colocam. É interessante isso, não ter registrado, então, essa caminhada lá.
E o pessoal está usando isso, né? Então, o maior encontro de caminhantes da Espanha vai ter 4 dias de caminhada. Então, é uma possibilidade que a gente tem para fazer isso também aqui no Brasil, das caminhadas na natureza. Tem que pensar nisso, utilizar, então, um evento para fazer o balizamento dos circuitos permanentes. Tá, gente? Aqui. A Tu chega um Gabriela pouquinho está aqui. perguntando, Rafa, como faz o condutor falar para tantas pessoas? Na verdade, o condutor, tem mais condutores, mas a ideia, só tira aí para a gente botar o vídeo de Portugal. A ideia é que a gente tenha o condutor, ele atue nos circuitos permanentes, Gabi. Qual é a ideia? Vai ter disponível, então, digamos, eu atuo de segunda a sexta-feira no circuito X, o circuito da Baleia Franca, a Gabriela Lopes, aqui de Garopaba. Então, esse circuito vai estar divulgado no Facebook, ele vai estar divulgado no e-book, no calendário nacional de circuitos permanentes, ele vai ter, então, essa divulgação internacional dos circuitos permanentes. Não, é o outro aqui, ó, esse aqui. Isso aqui? Vai baixo. Aqui, ó. Sim. E aí, só estamos acessando aqui o vídeo aqui, daí, aí, ó. Esse aqui. Tá. Eu vou só falar para a Gabi que já passamos. A gente vai passar o videozinho do evento. Olha como que é pensado. Tem que pensar, Gabi, fazer um evento anual, o Festival da Abertura das Baleias, como esse aqui lá no Algarve. E isso dá uma movimentação da mídia, e a partir disso, todos os finais de semana, todas as semanas ou todos os dias, tem a possibilidade das pessoas fazerem esses circuitos permanentes. Então, vão ser grupos de 8, 10 pessoas, no máximo 12 pessoas. Aí tem que ver, de acordo com o guia, com o trajeto, se ele é mais perigoso, se tem um encosta de morro ou não. Então, muda muito o tamanho do grupo, mas em torno de 10 pessoas a gente está falando até um guia, um condutor de caminhada na natureza, que não é competitiva, que é bem tranquila. Eu vou passar para vocês aqui esse vídeo, então, para a gente ter uma noção um pouquinho de como funciona, está funcionando. Para só vocês terem noção, o Portugal nem tem site deles, da Anda Brasil, digamos, deles, eles não têm site, eles têm só do festival que aconteceu agora em 2017, vai acontecer em 2018. Olha que coisa linda esse vídeo, gente. Vou passar aqui para vocês, depois a gente continua. Eu vou ter que parar de falar agora. Está sem som. Tá sem som, pessoal? Na verdade, vai ser rapidinho, mas é só uma música de fundo, né? Agora sim. Ah, tá, agora tá passando, que bom. O uso de drone é interessante a gente fazer para captar imagens. Olha que coisa linda, a imagem com drone. Parceria é a chave de tudo. Coisa simples, gente. Passar com água na canela, tirar o sapato e passar e relaxar. Uma oficina para fazer o pão de noite. Então, são mais dias, né? Os festivais. Então, as pessoas vão poder fazer o pão. Uma tradição daquela região. Durante o dia tem técnicas de caminhadas, oficinas de arte para as crianças, a orientação, então oficinas técnicas, workshops, aí é a divulgação deles, deixando a marca depois para os caminhantes permanentes.
comida típica deles, sul de Portugal, noite de apresentação cultural, música, importante música, atividades lúdicas. Gingado português. Ó, Festival Algarve. Muitos patrocínios, eles têm, falando da Decathlon, são parceiros da Decathlon, muito. Então, vamos voltar agora para a apresentação. Aí. No próximo. Então, vocês viram, deu para ver assim que as possibilidades que nós temos, né, que o pessoal utiliza, e é interessante utilizar cada vez mais esses eventos para dar uma visibilidade, trazer pessoas, conhecer pessoas, trazer operadores turísticos, agências e operadoras de viagem, de ecoturismo, para conhecer os circuitos nossos, seja do Brasil e de fora do Brasil. As pessoas não conhecem ainda, não operam turisticamente, e isso é importante para dar um volume. Nós trabalhamos com... A gente trabalha através da economia solidária, mas a gente tem que pensar que tem que ter uma viabilidade econômica e financeira nos circuitos. Então, quais são os desafios ao Brasil? O que a gente pode pensar com tudo que acontece fora do Brasil já há 50 anos, como que a gente pode, há 12 anos já evoluiu muito, e como que a gente pode, então, evoluir um pouco mais. Os desafios no Brasil, se a gente pensa que nós temos municípios e destinos turísticos, muitas vezes sem a inovação no mercado turístico, cada vez mais estagnados, os produtos não evoluem, né, essa apresentação. Não se evolui, muitas vezes tem há anos o mesmo atrativo, as pessoas vindo para fazer... Aqui em Florianópolis é muito a praia, o sol, trazendo as pessoas. Então, como a gente pode pensar? Centenas de agências. Brasil inteiro, podemos ajudar na muita divulgação. É isso aí. O PIN, vocês olham ali nos comentários do PIN dizendo que a gente tem acesso a muitas agências de viagem. Então, como fazer essa operação turística para ter... A Gabi, é importante já dar uma conversada com o PIN aqui para credenciar o circuito que vocês estão fazendo, um circuito de longa duração aqui que ela fez semana passada, de Garopaba a Paulo Lopes, se eu não me engano, era 21 quilômetros, né? E isso tem que estar girando. Então, se os municípios destinos estão sem uma inovação, como a gente pode pensar em desenvolver um produto turístico para esses municípios com baixíssimo investimento e um retorno rápido e real? Eu, depois de 20 anos como turismólogo, eu ainda não encontrei algo, né, que a gente consiga desenvolver como consultor, que a gente consiga desenvolver numa comunidade rural, consiga desenvolver numa comunidade urbana, mas que tenha uma relação com a natureza, um parque nacional, uma unidade de conservação, ou até um espaço rural-urbano, de tão baixo investimento com retorno tão rápido. A gente já conseguiu organizar caminhadas em 60 dias e colocar 200 pessoas, 300 pessoas caminhando, e isso é viável. Então, mas isso vai mudar a realidade de uma comunidade? Não, mas esse é o primeiro passo para a gente pensar em transformar, então, a base, poucas pessoas, mas aquelas poucas pessoas vão se transformando e aquilo vai se criando como se fosse uma bola de neve, e daqui a pouco tem mais pessoas caminhando nos circuitos permanentes. Se tem eventos, como eu acabei de mostrar em Portugal, que faz eventos de 4 dias, então se tem uma grande celebração junto a um feriado, que tem as pessoas de diferentes lugares chegando para caminhar. E isso tem que se pensar, gente, através de estratégias de marketing. Isso é fundamental, a gente fala muito isso no curso, né? Tem que se pensar através do marketing digital, como a gente conseguir acessar cada vez mais pessoas, né, pela internet. E a gente vai ter no próximo webinário, do dia 25 de outubro, a gente vai falar sobre isso, como divulgar através da internet os circuitos de caminhada na natureza. A chave é essa, gente. Cada vez menos papel e mais usos. A gente vai falar um pouquinho do perfil, para a gente entender quais são as pessoas, quem é o nosso público-alvo. Não adianta saber para quem a gente vai falar. Nós estamos falando, então, só estou esperando passar aqui para vocês. Aí, apareceu. Qual é o perfil dos caminhantes? 150 mil caminhantes. Então, 69% das pessoas são mulheres. A grande maioria dos caminhantes no Brasil são mulheres.
As mulheres dominam o circuito de caminhadas. Idade, como que funciona? Dos 18 aos 24 anos, 10% são de 18 a 24 anos. A grande maioria é de 25 a 34, que dá 30%, um terço, e mais 29% de 35 a 44. Então, quase 60%, 59% dos caminhantes, eles estão entre 25 e 44 anos, então nessa faixa de 19 anos, e sabendo que 2/3 disso são mulheres. Se for fazer uma divulgação pela internet, tem que chegar em grupos de mulheres dentro dessa faixa etária. Aí tu vai conseguir atingir o maior número de pessoas que são caminhantes. Exatamente o que aconteceu. Michele, 60 dias organizaram ano passado caminhada. 60 dias, isso aí, Michele. 60 dias a gente consegue organizar, porque a infraestrutura, dependendo do trajeto, não precisa. A gente usa as estruturas que existem, né? É um salão da igreja, um salão da sociedade, ou uma casa que tem de comércio, onde acontece a saída, né? Já passa ônibus, já tem um transporte, lugar para estacionar, a feira pode fazer ali, você tem parcerias, você consegue fazer uma tenda no dia de chuva, o ponto de apoio usa as casas, ou um comércio, uma lanchonete, enfim, secos e molhados, como se falava antigamente, uma basezinha, pode ser até de folha de bananeira. Então, a estrutura mesmo não se exige muito. O que tem é articulação, é organização, é planejamento. E com isso, em 60 dias, a gente consegue fazer em 30 dias esse planejamento de pensar no circuito, a partir disso, quais são a estrutura básica. Esse curso que a gente desenvolveu, ele trabalha em 3 linhas, gente. Isso já foi feito desde 2010, eu já organizei esse curso e agora ele está digital. A gente fez lá com o Ademir, um grande visionário lá no Médio Vale do Itajaí, que organizou esse circuito de cicloturismo, primeiro do Brasil, e de mochileiras, lá do consórcio do Vale do Itajaí, o Ademir. Então, a gente fez um curso para o pessoal das prefeituras lá, e a gente organizou naquele momento, e a partir dali, eu faço isso na minha metodologia de planejamento de circuito. Eu dividi em 3 grupos de trabalho as reuniões. Então, quando a gente vamos fazer um circuito num local, a gente pensa, tá, qual é o trajeto? 10 quilômetros, que saia e chega no mesmo local, que tenha toda a estrutura para fazer a base, para fazer a Feira da Agricultura Familiar e ponto de concentração. Ok. Então, infraestrutura é um grupo de trabalho. Outro grupo, atrações, a cultura, a alimentação, tudo que vai acontecer são um grupo de atração que vai ficar pensando sobre isso. Então, um grupo infraestrutura, um grupo atração e o outro grupo divulgação. Então, pessoas vão estar pensando só na divulgação, pessoas vão estar pensando só nas atrações, viabilizar as atrações, e outras pessoas vão estar pensando na estrutura. Tem que fazer uma ponte, tem que fazer uma placa, isso tudo. A mulherada domina, a mulherada domina aqui nas caminhadas da natureza, com certeza. Na organização e propriamente no ato de caminhar. Aí pode ver, 30% das caminhantes, dos caminhantes são de Curitiba, é grande força, então 50 mil caminhantes estão em Curitiba. Pensar que a gente tem circuitos em torno de Curitiba, que as pessoas viajam, sei lá, 200, 300 quilômetros para fazer um circuito, se tiver atrações no final de semana, vão tranquilamente. A Eline está aí, eles já viajaram 500 quilômetros, se não me engano, para fazer lá no oeste do Paraná, já fizeram circuito. Se ela estiver aí, por favor, diga, fora 1.000 quilômetros, mais de 1.000 quilômetros fizeram para caminhar os 10. E foi muito legal, as fotos foram ótimas, né? Então, tem toda essa questão das caminhadas, né? Esse perfil das pessoas de 25 a 44 anos, até 54, 16, depois vai diminuindo. Curitiba, outros, mais de 300 cidades, está a metade do porcento dividido nesses 48% dessas 300 cidades. Pomerode é muito forte, então temos 6 circuitos de caminhadas em Pomerode. Joinville, por ser a maior cidade daqui, a gente também tem bastante caminhante. Blumenau chegou até 3 mil pessoas caminhando lá no Vila Itupava, então também tem bastante caminhante, 2% em Blumenau. A cidade de São Paulo, apesar de não ter circuito lá, mas tem muito caminhante lá que viaja o Brasil inteiro para caminhar. Maringá, 5%, e São José dos Pinhais, 9% dos caminhantes. Então, lá quase 15 mil caminhantes estão em São José dos Pinhais. Para participar da caminhada, o terreno é muito boa. Sim, Marcelo, com certeza. 400 quilômetros, ali ela está falando. Rosário do Havaí. 400 quilômetros de uma viagem, de ida só, né? E mais 400 de volta. Então
interessante isso, as pessoas viajam para fazer essas caminhadas, só que elas têm que ter a possibilidade de fazer atrações para essa comunidade. Tá? Vamos agora para a próxima. Aqui. Opa. Bom, passamos então para a próxima, perfil, foi. Vendas, então, pensando como negócio, modelo de negócio, né? Eu falei que a Emater fez um estudo, a Evaldete passou esses números, R$32 por pessoa consome na Feira da Agricultura Familiar. Então, se a gente pensar numa caminhada, cara, caminhadas bem pequenas não tem um volume muito grande, mas se a gente começa a pensar numa caminhada de 250 pessoas, no máximo até 500 pessoas, mas vamos ver assim, 500 pessoas caminhando, gera numa comunidade, só na Feira da Agricultura Familiar chega a gerar 15 mil, quase 16 mil reais. Então, pensar que se bota 10 feirantes e cada um vai ganhar R$1.600 num dia de trabalho de feira, eu acredito, posso estar errado, mas eu acredito que é um bom dia de feira para um feirante vender R$1.600 em produtos da agricultura familiar. Então, pensar nisso, né? Que tem essa possibilidade, o artesanato local também. Então, movimento do turismo na cidade. Só que as pessoas não ficam só na cidade. E aí, a Elza, Master, grande parceira aqui da Santa Catarina, organizadora e coordenadora das caminhadas aqui em Santa Catarina, que está mobilizando para a gente fazer o encontro nacional e estadual em 2019, em maio de 2019, a gente está fechando as datas lá em Ibirama, no Alto Vale do Itajaí, para fazer as caminhadas. Já fizeram 2 circuitos, o prefeito incorporou a ideia das caminhadas como uma política pública, como acontece em Pomerode, é uma referência Pomerode em relação a organizar 600 pessoas em média cada circuito lá em Pomerode. E o que acontece? Se for pensar que, e a Elza que levantou esse número, né? Um micro-ônibus de 20 pessoas, ela gastaram na cidade dela e nos circuitos que ela organizou, que ela pergunta para as pessoas, né? Quando ela fechou o número, R$3.000. Então, um grupo de 20 pessoas, um micro de 20 pessoas, gasta R$3.000 no mínimo. Isso dá R$150 por pessoa. É uma pousada bem tranquila e uma refeição nada demais. Então, assim, isso é o mínimo, que dá para fazer muito mais do que isso, tá, gente? Então, assim, o que acontece? Se a gente bota 8 grupos fazendo, então, circuitos, né, não permanentes, mas circuitos permanentes. Então, a cada fim de semana é um grupo, 2 grupos, né? A cada semana é 2 grupos. Isso dá em torno de R$24.000 que é gerado na economia de uma cidade. E não se fala isso, gente. A gente tem números que a gente não fala. Se a gente for levantar tudo que é gerado pelos circuitos de caminhadas... Deixa eu pegar um golinho d'água. Obrigado. O pessoal está aqui, eu estou olhando aqui, falando que minha filha Beatriz, o Tuco está acompanhando, Fernanda, está todo mundo aqui junto na apresentação. Então, o que o pessoal está dizendo? Tomando uma aguinha aqui, gente. O que acontece? Então, a gente gera... Eu fiz um levantamento, assim, cálculo de padaria, mas deu em torno de R$2 milhões as caminhadas geram por baixo aqui no Brasil. Então, o que acontece? Vamos lá. O que mais? Falamos aqui, voltamos. Falamos do que gera na Feira da Agricultura Familiar, que movimenta no turismo da cidade. Eu nem falei, mas se colocar na comunidade local, se é um café que é servido para 100 pessoas, um café a R$20, isso dá R$2.000. Então, assim, R$2.000 gerou naquela comunidade para servir o café. Então, se bota aí 500 pessoas a R$20, dá R$10.000. Então, assim, é um volume bem interessante, né? 10 mil dá R$50.000 que é gerado numa cidade que faz um evento de caminhada na natureza, um município. Então, os guias, aí pensando o pessoal que é guia, condutor ambiental aqui, gente, essa análise está no Canvas, está nesse e-book que está disponível lá no site caminhadasnanatureza.com.br. Tem lá o infoproduto, lá desculpa, o curso não, como é o e-book, né? E-book gratuito. E tem essa análise campo. Então, essa análise campo, ela diz ali, se 80 passageiros, tá? 80 PACs, que a gente chama no turismo, né? 80 PACs, isso que dá 8 grupos por mês de caminhadas. Então, a cada 2 semanas, fazer um grupo de 8 pessoas para caminhar, de 10 pessoas, desculpe,
8 grupos de 10 pessoas caminhando, gera R$ 2.800 por mês para esse guia, esse condutor ambiental. Essa é a ideia, é as diárias dele, né? E então pensar que a gente pode e deve transformar esses circuitos para ter um volume, para as pessoas poderem gerar um negócio e muitas vezes não ser uma atividade secundária o turismo para condutores e guias, né? E ser a atividade principal, as caminhadas incorporam um bom de um ganho financeiro. Agências de viagem. Então, agências de viagens que fazem pacotes para fazer... eu já trabalhei em agência de viagem, fiz faculdade de turismo, eu trabalhei em 4 agências de viagem e numa operadora, e nós organizávamos os pacotes da operadora, né, em torno de 20% de lucro que tem a operadora. Então, se for pensar que um custo aqui, a gente colocou bem simples, gente, R$ 85 esse custo de um pacote para 20 pessoas, a R$ 85. A Gabi está aqui, sabe que o valor é bem maior, né? Com café, deslocamento, guia, imposto, divulgação, R$ 85, bota R$ 93 com 10% de comissão, pagando se alguém vender essa comissão. Então, isso gera um custo, né, que a pessoa vai faturar com 8 grupos de 20 pessoas por mês, 8 grupos mais uma vez, de 20 pessoas por mês, gera R$14.000. Desses R$14.000, o custo é R$9.500. Então, o lucro dessa pessoa, dessa agência de viagem, é R$4.500 de 8 grupos de 20 pessoas. Então, conseguir cada vez mais divulgar para a gente ter um volume de a cada semana ter 2 grupos apenas. Eu não estou falando todo dia, gente. Bem pé no chão isso. É 2 grupos por semana, ter um volume, né, lucro real de R$4.500. Isso para os caminhantes. Dia 30, caminhando apontando Paraná, circuito Brisa do Mar. Opa, Marcelo, coisa boa. Tijucas do Sul. Conheço Tijucas do Sul. A Dani lá, com certeza, tem bastante coisa acontecendo. Bom, então, a gente já está finalizando essa apresentação. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa muito importante, que são os próximos eventos, né? Dia 25, a gente vai trabalhar a divulgação digital dos circuitos de caminhadas da natureza. Dia 29, acho que a gente vai ter que mudar essa data para o dia 28, 27, que a gente vai ter uma viagem nesse dia, nesse período ali, a gente não vai poder. E o último circuito, o último webinar desse ano é no dia 6 de dezembro, gente. Então, assim, a princípio, a gente já tem até aqui, ó. Eu tenho aqui os temas que a gente pensou, na verdade, e a gente pode modificar e trabalhar com vocês outros temas, mas dia 25 de outubro é como usar a internet para divulgar o circuito de caminhada, no próximo. Em novembro, aí a gente tem que fechar com o PIN, trabalhar em cima de facilidades e as funcionalidades do EcoBooking para os organizadores de caminhada da natureza. A gente detalhar bem certo como que a gente pode potencializar essa divulgação, enfim, as análises. E no último, o dia 6 de dezembro, pensar no circuito como os 9 passos de sucesso para o circuito. O que é o sucesso? A gente tem que pensar nisso, né? Alguns elementos que a gente pensou do que é sucesso num circuito, o que precisa ter, e as premissas que precisam ser integradas e precisam ser analisadas. Isso é fundamental para a gente ter um evento. Mas se vocês acharem que tem algum tema a mais, vou fazer aqui, já está na hora. Sim, tem que fazer, Gabi. Tá de maduro. Tem locais, né? Que a gente trabalhou em 2015, 2016 com o pessoal aqui. A Gabriela é do Tobe Terra, turismo de base comunitária, de observação de baleias por terra em Garopaba, e tem um potencial muito grande. Eles já fazem esse Tobe Terra, só que não está integrado a essa divulgação nacional e internacional. Existem poucas coisas que precisam se adaptar, mas é muito positivo, é importantíssimo, né, a gente unir os esforços para circuitos. Tem que pensar que o ICMBio está fazendo aqueles circuitos de longa duração e a gente tem que utilizar dessas formas de integrar esse trabalho, daquela botinha amarela. Então, como que a gente vai conseguir ter circuitos permanentes, integrados nacionalmente e internacionalmente? Esse é um grande desafio e que a gente mostrou hoje, né? A gente conseguiu mostrar para você hoje que é viável economicamente,
Existe todo um trabalho feito fora do Brasil que já acontece, o pessoal cada vez mais tá feliz, vai ser falado alguma coisa nos próximos... E, pois então, ó, não tínhamos pensado, mas aí que tá, o que vocês colocarem aí de sugestões, a gente vai incorporar. A gente pode falar não precisa falar 1h30 só de divulgação, a gente pode integrar outras coisas. E isso é uma coisa importante, Michele, que a gente não utiliza. Não, claro que tem circuitos, mas não é tanto quanto caminhada. O que mais forte no nível mundial, né, são as caminhadas, por ser mais inclusivo. Mas as pedaladas são importantes e sim tem o potencial. Eu estava vendo hoje, tem circuito permanente na Alemanha de natação. E não temos nenhum circuito aqui no Brasil de natação. E tem vários nadadores, claro que é outro nível, outra condição, né, um pouco diferenciado, mas a gente tem possibilidade de fazer esses circuitos. O Brasil é um Brasil... Imagina, é muita água aqui, né, para não usar nada, né? Bom, tem que pensar nisso. Então, já é uma dica para a gente pensar no próximo, que fazer um ano que vem aqui, dica pedalada. Sim, pedalada é um nicho, assim, só para vocês terem noção, lá aqui no Médio Vale tem um circuito de... Começaram em 2006, circuito é o melhor circuito de cicloturismo do Brasil e mochileiros. E só em mochileiro tem 1.000 pessoas. Se não me engano, é 4.000 pessoas de bicicleta por ano. Então, assim, todo dia tem gente que pedalando lá na região, né? Muito massa. Eles começaram com a base, começaram com os pontos, os circuitos, depois, o trajeto, depois os pontos de apoio, alimentação, hospedagem, pontos de apoio, e depois foram falar com as prefeituras. Então, se inverteu a coisa. Primeiro não pede a prefeitura, vão fazer, não, é o contrário, fizeram o contrário. Isso a gente fala em relação a como organizar o circuito, e aí estamos aqui no curso, né, que foi pensado esse curso, a ideia é para a gente conseguir avançar mais rápido. Então, como a gente consegue avançar mais rápido a organização de um circuito? E a gente pensou nessa metodologia que a gente desenvolveu de organizar 3 grupos de trabalho, passar todas as informações sobre o IVV, quais são as premissas, quais são essas sacadas que eles utilizam lá fora do Brasil, em relação aos circuitos permanentes, como acontece essa comunicação dos circuitos permanentes com os caminhantes e com os clubes de caminhantes. Isso é importante, a Eline está aqui, a gente tem que avançar nisso, aqui está o PIN também, a gente tem que avançar nisso, a gente tem que ter mais clubes de caminhantes, grupos de pessoas que gostam de caminhar, se organizar. Aí é o papel fundamental dos guias e condutores também para organizar esses grupos, né? E se criar uma identidade. Aqui no começo do nossa conversa hoje tinha um pessoal, se não me engano, o Thiago, lá do Rio, que é um grupo de caminhantes também, né? Tem os caminhantes camuflados, enfim, tem vários caminhantes aqui no Brasil que já são grupos, né? Como Pé da Estrada, que é uma referência, mas já tem outros grupos e a gente tem que divulgar mais isso, porque algum desses grupos pode se tornar o receptivo. Então, o curso que a gente organizou é nisso, é pensar nessas estratégias de divulgação, é pensar como que a gente vai fazer todo o trabalho de organização local, então, com esses 3 grupos de trabalho, infraestrutura, fazer como que a metodologia que a gente vai trabalhar com a divulgação e as atrações culturais, isso é fundamental, tem que ter... Às vezes a gente não, na correria, a gente esquece de envolver os parceiros, né? E isso é fundamental. Como envolver os parceiros, né? Tem muito grupo e questões de ligar, eles não... Exatamente, ó. Tem muita gente caminhando no Brasil, mas eles não fazem parte de enviar as notas de 2017. Então, não fazem parte. Existe muitas pessoas, academias de ginástica, clubes de melhor idade, aí diabéticos, temáticas, né? São vários clubes já, não seria clubes que a gente chama, né? Serão grupos de caminhantes. E esses grupos já acontecem. Falta, então, uma culpa nossa a gente entrar em contato mais com esses grupos e ter uma divulgação mais efetiva com esses grupos. É isso que a gente tem que pensar, né? Como que a gente vai fazer cada vez mais que pessoas tenham acesso às caminhadas, acessem as caminhadas. Por isso que o próximo webinar, que a gente vai estar falando aqui um mês, é fundamental para a gente conseguir, de maneira simples, barata e rápida, organizar um circuito através dos usos da internet. Então, como a gente vai divulgar esses circuitos através da internet? Isso é fundamental. O que o Pinto está falando aqui? Quem se combinar com um grupo pede para entrar em contato conosco com o EcoBook, ó. Se tem um grupo especial. Exemplo, gente. Enquanto organizador,
eu vou fazer a caminhada, a gente fez esse ano, e foi bem quando faltou a gasolina, né? Então, fazer a caminhada, eu com certeza, para o ano que vem, eu vou fazer contato com o pé na estrada para eles virem caminhar na Praia do Santinho, porque eles não caminharam aqui. Então, assim, esses grupos são potenciais caminhantes, né? Então, é um grupo, aquele grupo que vai ficar na cidade, muitas vezes, que depois se vem muito de longe, vai ficar na cidade, vai gastar, vai consumir o hotel, a pousada, vai consumir o restaurante, que nem tinham nada a ver com a caminhada, mas eles têm, porque o turismo é tudo integrado, né? São vários setores. Esse contato com os pode passar, temos que controle dos grupos. Sim, reserva antecipada é tudo. De Indaial, gente, só para ter noção, como é forte isso no EcoBooking. Em Indaial, eles fizeram 3 circuitos, em torno de 100, 120, 150 caminhantes. Quando chegou no... Quando divulgou através da EcoBooking mesmo, que eles pegaram e divulgaram, a EcoBooking divulgou, né, para o pessoal caminhantes em volta, eles tiveram 1.200 inscritos, choveu no dia, e tiveram 900 caminhantes. Isso acontece, quando chove tem menos caminhantes. Mas tiveram muita gente caminhando. E foi uma surpresa, foram até mais do que eles esperavam, muito mais, né? E o que acontece? Agora eles já estão com 950 inscritos, e o que acontece? Eles estão agora preparados, a comunidade viu que é viável. Então, a igreja e a associação de moradores lá da comunidade vai fazer o almoço, eles vão preparar o café, e isso é importante também, pelo EcoBooking nós temos a possibilidade, isso a gente trabalha muito no curso, né? Usar o EcoBooking da melhor forma possível, gente. Existe uma ferramenta, a gente tem uma Ferrari nas nossas mãos, e muitas vezes a gente anda a 30 por hora com essa Ferrari. Então, o que acontece? Dá para fazer até a cobrança antecipada do café, né? Não só eu quero tomar café, né, fazer a reserva, mas para fazer a cobrança do café antecipada. Existe uma plataforma e é nossa parceira. Só para você ter noção, caminhadas até 1.000 caminhantes é R$100 por ano, com direito a 50 cadernetas que o PIN envia. E toda essa facilidade. Acima de 1.000 caminhantes é R$200 por ano. Circuitos permanentes, até 1.000 caminhantes, o credenciamento, toda essa divulgação que vai ser feita é R$300 por ano para o circuito permanente. E circuitos com mais de 1.000 pessoas caminhando por mês, gente, não estou falando por ano, é 1.000 pessoas caminhando por mês no circuito, é um volume muito grande de pessoas caminhando, aí vai ser 600, porque é um trabalho muito grande, então também, né, é relativo, e aí vai ter R$600 por... E daí estão fechados. Que legal, ó, fecharam. Olha só, eles fecharam. Obrigado pela Ferrari. Mas tem que falar, né, cara? Se a gente não... Quem conhece não elogia, quem não conhece não vai elogiar, né? A gente sabe como funciona, então, assim, o que acontece? Já lotou, já está fechada. 1.000 caminhantes lá em Gaial, e é isso. Quem foi, que não foi, só o ano que vem. Ou fazer outro circuito. Ou ter um circuito permanente. Essa que o que a gente está entrando em contato com os organizadores, é que a gente transforme os circuitos eventuais e permanentes. Para isso tem que ter uma sinalização constante, tem que ter um ponto de apoio onde ele vai pegar a caderneta, vai avisar, estou saindo caminhar, ele vai sair caminhar e na volta ele vai pegar o carimbo naquele local, um comércio, ou a casa, enfim, uma sede, né, um espaço que ele possa pegar o carimbo e ter, então, essa certificação que ele fez o carimbo. Então, pegar o carimbo, ter uma estrutura, se melhor ainda, ter uma estrutura de apoio, né, e um mapa, se tem, aí as pessoas na Europa eles cobram em torno de 6 euros um mapa, de cada circuito permanente, então existe muita possibilidade, gente. Existe mapa, existe camiseta do circuito permanente que eles vendem, sombrinha com iluminação, com lanterna, existe uma infinidade. Por isso, esses sites que eu estou aqui, que eu vou passar para vocês entrem no site, pesquisem um pouco ali sobre os circuitos trilhas permanentes que eles chamam, qual é a dinâmica deles. Então, produtos agregados, né, eles não trabalham muito com a agricultura familiar, mas eles trabalham nessa questão de equipamentos para caminhantes, bastão de caminhante, bastão de caminhante, de caminhada nórdica, né, essa relação que o pessoal utiliza para agregar serviços, essa é importante. Então, não é só uma caminhada, é uma caminhada com experiência, é aí que a gente tem que levar. Bom, então, o que acontece? Esse curso, o valor do curso, antes de finalizar, o valor do curso que a gente, depois de todo o tempo que desenvolveu, essa metodologia e a assessoria, isso é importante, gente, vai ter uma assessoria permanente para esse organizador, através do curso, do grupo secreto no Facebook, o valor dele é 497. O preço dele o valor é muito maior, né? Mas o preço dele é 497.
Nós fizemos no primeiro mês e lançamento, né, a R$197. O pessoal já comprou, já está fazendo, tem alguns alunos que nós já estamos fazendo. Atualmente, o valor está R$247, que não fechou o primeiro mês ainda, está R$247. A gente vai abrir para vocês que estão aqui e para quem vocês querem passar, né, esse conhecimento, né, os amigos, né, que queiram desenvolver esse circuito, queiram efetivamente ter uma entrada de recurso, ter um negócio através disso, a gente vai fazer esse mesmo valor de lançamento que a gente fez nos R$197. Então, a gente, na verdade, tá agora lá na página de venda, está o link, ele está em 297, a gente vai mudar para vocês. Então, quando chegar aos, acho que são 10, 17, não sei quantos que tem online agora, 15 online, esses 15, então, assim, 15 vagas a gente vai deixar aberto a 197, depois a gente vai voltar aos 247, e no final do mês a gente vai passar para 497. Então, é uma oportunidade única que a gente está fazendo, é um mínimo, né, o custo mínimo, para a gente ter essa dedicação, para não conseguir, é uma ONG que é de voluntariado, e a gente não cobra para as pessoas caminharem, então a gente não tem recursos para poder viajar o Brasil inteiro e fazer essas capacitações que a gente gostaria e precisaria fazer. Muitas vezes acontece isso, que vocês sabem, né, que os circuitos não estão adequados, e a gente sente essa necessidade. O PIN é um cara que mais sente isso, gente, porque ele sabe como que é o padrão nacional e internacional, e muitas vezes a gente vê que não estão acontecendo nesse padrão. Então, essas pessoas vão ter certificado de organizador, certificado pela Anda Brasil, e vão poder repassar essa metodologia para outras pessoas e aplicar essa metodologia para outros organizadores. Essa é a ideia que a gente pensou para disseminar, e uma meta que eu coloquei, gente, 2016, o Ayrton me passou o cajado, né, para estar na gestão da presidência da Anda Brasil, e o que aconteceu é o seguinte: nós chegamos a ter 550 circuitos, nós temos em torno de 300 circuitos agora, em 2018, e eu tenho um sonho, tenho uma meta de chegar a 1.000 circuitos, é o mesmo número da Alemanha, 1.000 circuitos de caminhadas na natureza no Brasil. Nós temos potencial para fazer isso, são mais de 5.500 municípios, todos podem fazer um circuito, temos mais de 3.000 municípios turísticos, cada circuito, o município pode ter 1, 2, 3 ou 5, Casimiro de Abreu chegou a ter 10 circuitos de caminhada, então, assim, as possibilidades são infinitas de cada município ter o seu circuito, gente. Não dá para pensar, não, eu tenho um só, dá para ter vários circuitos na região, atuar na mesma região, o condutor, o guia, né, aquela comunidade, receber pessoas, e a gente atingir esse número de 1.000 circuitos eventuais, e a gente chegar a 100 circuitos permanentes. E isso até o evento, 2019 eu coloquei, mas vai ser em maio, se não me engano, de 2020, o evento internacional de caminhada, e a gente quer fazer essa apresentação brasileira em 2020, maio de 2020, com os 1.000 circuitos de caminhada e 100 circuitos de caminhadas permanentes. Eu preciso e necessito do apoio de vocês que estão aqui assistindo, e que passem, né, para quem assistir esse vídeo, que passe essa importância de a gente conseguir ter mais pessoas caminhando. Aqui estão os contatos, Caminhada na Natureza, integrando, então, o turismo, o esporte, a cultura. O sociólogo Domênico de Masi usa, né, a economia, o ócio criativo, né, a economia do lazer, né, que é a integração do esporte, cultura e turismo, que a gente tem momentos de ócio criativo, e as caminhadas são um momento de ócio criativo, para a gente conseguir cada vez mais a gente se desligar dessa vida urbana e dia a dia pesada. Hoje a gente está vivendo num momento crítico, né, da brasileiro, então as caminhadas é quase como o retorno ao útero, né, da mãe terra, da cultura, da base nossa. Tenho os meus contatos aqui, agora que eu estou falando, sou mestre em turismo, né, com 20 anos já de atuação em consultoria em turismo, 12 anos de docência no turismo superior, e há 20 anos já atuando como educador no turismo. Meu nome é Rafael Freita, Hotmail, que é o meu pessoal. Tem o da caminhada, né, do site, que é caminhadas.com.br, e o site caminhadasnanatureza.com.br. Eu quero agradecer a todos e a todas que estão aqui até o momento.
Agora eu produzo pagamento de vista do curso, pode ser parcelado também. Tá, eu vou passar para ti o link, eu vou passar para o link, dá para ser parcelado até 12 vezes. É bem tranquilo, no cartão, boleto, e que tu bota o link ali da... Na descrição? É. O link da compra? É o link do curso para a galera ver como que é. E aí vai ter uma página, é legal que vai ter uma página de venda, tem a explicação, então, de todos os itens, benefícios, a metodologia. Eu explico num vídeo, bem legal fazer esse vídeo, gente. Ó, o Tucão vai passar aqui na mensagem para vocês. Eu quero finalizar com um videozinho de 4 barras, que é um circuito que acontece no estado do Paraná, é muito legal. A galera, a gente vai passar agora um pouquinho da dinâmica de um evento, né? O começo, a saída das pessoas com essa caderneta, o alongamento é fundamental. Então, a educação física vai sempre, muitas vezes, quando é um grupo grande, vai polícia na frente, batedores, tem os bombeiros que dão suporte, tem a ambulância, tem a polícia rodoviária quando pega estrada. Já está no descritivo. Já está no descritivo, valeu. Informações turísticas, agricultura familiar, a gente tem que pensar em envolver isso, cada um tem o seu momento com um chapeuzinho, uma bolsa com água, levar 1 litro congelado de água, você congela a água, ó, hora de colocar em prática, é isso aí. Essas imagens que a gente usou, fotos e tal, são parceiros que a gente pegou, então, assim, todo o pessoal do Mato Grosso, do Paraná, daqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a Carmen Loreci, que tem o Pouso Bom lá, que é um caminho de longa distância, são 120 quilômetros, 4 dias que acontece, se não me engano, em agosto, lá no Rio Grande do Sul, que é muito legal esse circuito. O Ayrton Violento é a Ana Beatriz, que é a vice-presidente da Ana Brasil, e o ex-presidente da Ana Brasil, o idealizador de tudo isso que a gente está falando. Eles têm um circuito do Mico Leão Dourado e Silva Jardim, com, se não me engano, são 70 quilômetros, que pega toda essa área do Mico Leão Dourado na Fazenda Cordeiros. É fora de ser a beleza, são acho que 80, 90 quilômetros do Rio, o Ipim pode dizer melhor, mas acho que não dá 100 quilômetros, 100 quilômetros no máximo do Rio de Janeiro, em direção à Serra. É lindo o trajeto, então, assim, já temos alguns circuitos de longa duração, com certeza o próximo vai ser lá em Garopaba, né, Gabi? A gente vai fazer esse circuito lá, aí em Garopaba, e a gente tem que ampliar isso no Paraná, a gente tem que ter circuitos permanentes no Paraná, circuitos de longa duração, utilizar esses circuitos que o pessoal do ICMBio está desenvolvendo no Brasil, o Pedro Menezes. É fundamental a gente integrar essas ações, ICMBio, mais de 100 unidades de conservação que estão nesses 10 mil quilômetros, né, que vai do sul ao norte e entra pelo caminho do Piaberu, entra pelo caminho da Estrada Real. Então, utilizar esses circuitos nos nossos circuitos. Acho que isso é fundamental, integrar a força, se faz junto. Se você quer ir rápido, né, no lugar, vá sozinho. Se você quiser chegar longe, vá acompanhado. E é isso que a gente sempre pensa nas caminhadas da natureza. Vamos juntos, que a gente vai conseguir chegar mais longe, tá? Gratidão mais uma vez a cada um, cada uma boa noite, uma boa semana e até a próxima.